Olá, seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, em parceria com a FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo. O Saúde Business, se você ainda não nos conhece, é um portal especializado no setor da saúde, com foco em gestão. E também somos o canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai falar de um tema que vem ganhando protagonismo na agenda das lideranças dos diversos setores, mas aqui a gente vai aumentar a lente aqui para ver as reverberações no setor da saúde, que é os impactos da atualização da NR1, né, no setor da saúde, especialmente no que diz respeito à gestão dos riscos psicossociais, à saúde mental dos profissionais e à responsabilidade das organizações de saúde. Para essa conversa, a gente recebe hoje Edson Ferreira da Silva, presidente do Sindosfil de São Paulo, que é o Sindicato das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Edson, muito obrigada pela presença e seja muito bem-vindo. Prazer é meu de estar aqui contribuindo com vocês. Para dar um contexto aqui rapidamente, Edson, a NR1 é uma norma que estabelece as diretrizes gerais de segurança e saúde no trabalho no Brasil. Né? Com essa atualização, as organizações passam a ter um papel ainda mais ativo na identificação, prevenção e gestão dos riscos psicossociais, incluindo temas como estresse, sobrecarga, assédio. Né? E o prazo para essa norma passar a valer está batendo aí na porta, né? Então, até fim de maio, até 26 de maio, a princípio, é o prazo para as organizações se adequarem a essas novas exigências, né? E eu vou discutir aqui com o Edson quais os impactos, né? E o que essa nova regulamentação exige de adaptação e transformação do setor da saúde. Para a gente começar aqui, Edson, eu queria saber o que muda na NR1 e por que essa atualização exige tanta atenção das lideranças do setor da saúde. Nós temos 3 características importantes e vou tentar ser bem objetivo. Há algum tempo atrás, nós tínhamos uma obrigatoriedade de estabelecer dentro das organizações, sejam elas de saúde ou outra atividade, um documento que chamava mapeamento de risco. Esse mapeamento de risco era feito pela CIPA, né? CIPA são representantes do empregado e representantes dos empregadores. Só que esse mapeamento de risco ele não era feito de uma maneira tão rígida e tão científica assim. Tanto é que se tirou essa responsabilidade por parte da CIPA e passou isso para o empregador. O empregador, por sua vez, ao redigir esse documento, ele imaginava que, ao fazer esse documento, passaria a ser um instrumento estático e que ele deveria apresentar isso para as auditorias periodicamente. O que aconteceu? A partir de umas novas avaliações feitas pelo Ministério do Trabalho, ele entende que este processo de avaliação dos riscos dentro da saúde ocupacional, eles não têm que ser estáticos, eles têm que ser avaliados. Se há uma performance de aumentar ou diminuir. E a partir das alterações que se teve, criou-se a partir da norma regulamentadora número 1, outras avaliações de risco, entre elas os riscos psicossociais. Então a NR1 não é uma norma específica de risco psicossocial. Ela é a primeira norma que regulamenta 38 outras regulamentadoras. O que ela traz de inovação? Ela traz o fato de que até 26 de maio deste ano, todas as empresas, instituições de saúde comercial ou industrial, elas deverão ter que apresentar um processo de gestão dos riscos psicossociais. Isso é o que o maior impacto que vai ter para essas instituições. Pensando agora no contexto das Santas Casas, dos hospitais beneficentes, quais são os principais desafios para adequação a essa norma? A primeira situação que se vislumbra nesse momento é o fato de que as entidades filantrópicas, as Santas Casas como tudo, elas sempre têm uma questão do seu custeio, de sobrevivência dessas entidades, haja vista que 57%
do processo de sustentabilidade do Sistema Único de Saúde é por essas entidades Santas Casas. E, obviamente, por elas terem essa responsabilidade no atendimento, tudo que se traz de inovação para a gestão de recursos humanos traz algum impacto, né? Mas isso não quer dizer de forma nenhuma que ela deve ficar isenta desses compromissos que se refere à gestão dos riscos psicossocial. O que pode, na realidade, trazer de maior impacto? É que, na realidade, todo segmento hoje, principalmente da área de saúde, há uma falta grande de profissionais, certo? Nós temos uma dificuldade muito grande de profissionais. Nós vivemos em um país muito assistencialista e a gente tem uma dificuldade muito grande de profissionais da área técnica. E o aumento da dificuldade de captação de mão de obra pode gerar uma maior consequência na jornada de trabalho, na questão do absenteísmo, do aumento do turnover, e isso pode trazer alguns riscos para aqueles que já estão trabalhando. E como a NR1 amplia a responsabilidade institucional em relação à saúde mental e ao bem-estar dos profissionais? O que de fato ela traz, e traz no seu bojo, é a questão de que todo gestor ele deve acompanhar as coisas não de maneira estática, ele tem que ter documentos que comprovem de que ele está fazendo esse levantamento, que ele está comprometido com esse levantamento, ele tem dados estatísticos de que se aquele dado está evoluindo ou não. Exemplo, as questões do turnover, a questão do absenteísmo, os níveis de comunicação, se ele tem um canal de denúncia, se ele tem uma repercussão com relação aos controles de assédio moral, assédio sexual, se ele consegue identificar hoje quais os níveis de afastamento por exemplo, voltado à depressão e assim sucessivamente. Ele precisa ter uma análise, obviamente comprobatória, de que estes dados, ele tem um monitoramento e ele está comprometido em mudar isso. E de que forma todos esses fatores que você mencionou, a sobrecarga, jornadas intensas, assédio, estresse, né, ocupacional, pode impactar a produtividade, a segurança assistencial e a qualidade do cuidado, e o que fazer para contornar isso? Bom, a primeira coisa que tem que ser feita o primeiro passo é fazer, certo? Não existe nenhum procedimento que ele seja sazonal ou imaginário. As pessoas têm que ter o comprometimento de fazer. Ele tem que passar a fazer treinamento, ele tem que comprometer as lideranças desses dados. Por que eu estou tendo um aumento, por exemplo, de atestados médicos no setor tal? Qual é essa justificativa? Por que eu estou tendo um aumento de faltas naquele setor? Por que na realidade, o setor YZ tem um grande afastamento de pessoas que têm uma deficiência lombar? Qual é o motivo de que essas pessoas... E quais são as providências que eu estou fazendo? O que tem que se ficar evidenciado e o que o próprio Ministério do Trabalho vai cobrar dessas instituições, seja ela de saúde, comercial ou indral, quais são os documentos comprobatórios, se há um compromisso das lideranças, se você está fazendo treinamento, quais são os treinamentos e quais são as evidências de que você está compromissado com isso. Eu queria saber agora, a gente sabe que está tendo aí uma discussão sobre jornada de trabalho, né? Revisão da jornada de trabalho, o fim ou não da escala 6x1. Você acredita que essas prováveis mudanças na jornada de trabalho podem interferir nos riscos psicossociais dos profissionais? Provavelmente que sim, né? Porque o que acontece? Nós vivenciamos hoje um processo onde, na realidade, além desse fato de ter uma dificuldade de mão de obra técnica, nós corremos o risco hoje de, dentro de eventual diminuição da jornada, as possibilidades das pessoas atuarem em outro segmento, ter um outro emprego, arrumar uma outra atividade, e esta atividade pode sobrecarregar. Eu digo isso para você, por exemplo, no lado da assistência médica, em especial na administração, 60% do nosso quadro é do sexo feminino. Boa parte desses profissionais atuam em 2 empregos. Boa parte dessas profissionais que atuam são pessoas que muitas vezes gastam 2 horas para voltar a trabalhar ou ir ao trabalho. Então isso provavelmente vai aumentar a sobrecarga. E o que eu queria destacar de que esse compromisso dos aspectos psicossociais não pode estar atrelado só sobre a responsabilidade do empregador.
ela é, é uma responsabilidade do governo, da sociedade, né? Porque os avanços da tecnologia hoje faz com que as pessoas estejam numa velocidade muito grande. Os algoritmos, eles estão condicionando as pessoas a ficarem muito tempo ligadas naquele visual azulzinho o tempo todo, 24 Uhum. horas no ar. Sim. Há hoje uma evolução técnica tão grande que muitas vezes você vai num determinado hospital e você vai encontrar um profissional que está com o seu celular corporativo, está com o celular dele, certo? E aí ele está com um tablet movimentando a assistência do paciente. Então não há neurônios que façam a capacitação disso. Ele, na realidade, nós precisamos ter uma convivência com a realidade. E o senhor já comentou indicadores aí estratégicos, né, como absenteísmo, turnover, retenção de talentos, que é uma dificuldade, né, do setor. O senhor acredita que a gestão dos riscos psicossociais vão ajudar a manejar melhor esses indicadores ou ter uma performance melhor? Como o senhor enxerga essa conexão? Quando você fala de diminuir esse número de afastamentos psicossociais, Exatamente. olha, veja bem, o empregador pode colaborar com isso, mas ainda nós temos um compromisso com a sociedade, certo? Porque você deve perceber que muitas vezes você vai a um jantar, às vezes as pessoas estão dando celular para crianças de 2, 3 anos para ela ficar quietinha, ao invés de estar atenta. Então nós estamos vivenciando uma questão de que as pessoas estão ciberneticamente ligadas num movimento que elas estão num nível sem parar, né? O fato de haver uma regulamentação, ela apenas alerta as pessoas de um problema já existente, não é pré-existente, já existente. O que se retoma nesse processo é uma concepção de como você vai fazer a gestão desses problemas. Porque ninguém quer uma pessoa depressiva no emprego. Ninguém quer uma pessoa que esteja com síndrome do pânico. Ninguém quer uma pessoa que esteja estressada. Mas por que veio esse pânico? Por que veio esse estresse? Por que houve essa depressão? Essa depressão está isolada dentro da atividade profissional dele ou diante da própria sociedade, da convivência dele, do seio familiar? Existe uma série. Então, ao meu ver, há uma questão gerencial tripartite: governo, empregador e o próprio empregado. E agora pensando nas adequações que precisam ser feitas para atender às exigências da NR1, quais são os primeiros passos que o senhor recomenda para o gestor de saúde? O primeiro passo que eu acho que ele tem que identificar, o primeiro de todos, é identificar quem vai ser o responsável por esse programa de gestão de risco. Precisa ter uma pessoa. Não tem que dizer assim, bom, eu tenho um programa de gestão aqui, mas quem é o responsável? Tem que ter uma pessoa. Sim. Essa pessoa tem que ser uma pessoa física e, obviamente, de responsabilidade da alta administração, primeiro. Depois disso, você construir esse documento. Primeiro, para construir esse documento, você tem que fazer uma interação de todas as lideranças, por que você está fazendo esse documento e como é que ele vai ser acompanhado. Exemplo, você vai pegar, por exemplo, num centro cirúrgico, né? No centro cirúrgico, qual o nível de comprometimento que a gente pode ter lá? Obviamente, a gente está lá salvando vidas e o estresse é importante. Mas o nível de estresse é altamente. Mas como é que nós vamos fazer com que essas pessoas diminuam o estresse? É risco da atividade. Mas nós podemos amenizar isso? Podemos, certo? Fazendo um espaço de, como é que eu posso dizer assim, tempo para que ele possa se recuperar diante de uma atividade, né? Existem outras atividades que dentro de um hospital, a pessoa, por exemplo, que trabalha na área de pediatria, que trabalha dentro do berçário, a pessoa que trabalha em áreas de oncologia, em todas as áreas que dão guarida ao início da vida e o fim da vida, ela tem uma série de... O que precisa ser feito é que essas pessoas estejam comprometidas e mostrar para esses profissionais que ele tem que cuidar da vida dos outros, mas principalmente primeiro a dele. Senão ele não vai estar bem. Senão ele não vai estar bem. Dos verdade, outros, né? Primeiro você tem que cuidar de você para você cuidar dos outros. É igual fala no avião, né? Primeiro põe a sua máscara de oxigênio e depois a outra. É verdade. Ajude a pessoa ao lado. O senhor falou agora de ter um dono, de ter um responsável. Eu queria saber qual é o papel da liderança na construção de ambientes psicologicamente seguros e saudáveis. Ele é uma das partes do ambiente, né?
porque o ambiente ele pode estar afetado pela questão da climatização, pode estar afetado pela questão da luminosidade, pode estar afetado pelas questões ergonômicas, mobiliário e etc e tal. Mas, não obstante a isso, a liderança ela faz parte desse contexto, principalmente no fato de manter diálogo. Tem pessoas que assumem o cargo de encarregado e sequer, em determinados momentos, ela cumprimenta o funcionário. Né? Às vezes ela está no elevador com o colaborador e não cumprimenta ele. Só o fato dele não fazer esse gesto simples já desmotiva o funcionário. Já diz muita coisa, É né? verdade. Né? E aí o senhor comentou agora de vários envolvidos, né, nessa orquestração. Como integrar, né, essas áreas? Eu vou ressaltar aqui algumas: o RH, a saúde ocupacional, o jurídico, as lideranças assistenciais, em uma estratégia efetiva para a gestão desses riscos. Defendendo a minha área especificamente, a área hospitalar? Sim. Bom, a área hospitalar é um segmento que funciona 24 horas, ponto. Além de funcionar 24 horas, ele tem um objetivo, um produto, que é a vida. O início da vida e o término da vida. Não existe, de forma nenhuma, dentro dessa complexidade que é esse ambiente, setores isolados. Todos eles têm objetivos. Todos eles têm objetivo. E cada um desses objetivos tem uma responsabilidade, certo? Então, cada qual com sua responsabilidade diante do seu objetivo. Então, eu tenho um negócio chamado centro cirúrgico. Eu tenho um negócio que chama farmácia. Eu tenho um negócio que chama manutenção. Cada um desses negócios tem que ter uma responsabilidade. Então, quando a gente fala de gestão de recursos humanos, a gente está falando de gestão de pessoas. E para haver gestão de pessoas, tem que ter saúde e segurança do trabalhador. E para ter gestão e segurança do trabalhador, as lideranças têm que dar com essas duas áreas. Se elas não estiverem como é que se faz assim? Com a convivência, né, de segurança do trabalho, junto com a gestão de pessoas, não há como fazer. Eu entendo que o SESMIT hoje, o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho, ele é um órgão de staff na administração, certo? Ele, na realidade, ele permeia todo o processo de fazer com que essas pessoas tenham um aprendizado com relação à sua segurança de trabalhar, com relação a questões psicossocial, as questões de doenças, né? Porque se as pessoas não estiverem bem, elas não conseguem dar assistência. E o gestor de saúde, ele tem que identificar isso. Ele tem que saber onde o funcionário mora, ele tem que saber se esse funcionário é casado, se ele é viúvo, né? Hoje, por exemplo, há uma expectativa dentro das gestões, as pessoas não conversam entre si, há um conflito muito grande de gerações, né? A questão da inclusão, certo? Então, são várias situações que nós estamos convivendo hoje que, queira ou não, elas são fundamentais para a existência da coisa, seja ele de um produto, seja ele da assistência médica. E agora pensando em instituições com recursos limitados, que é o caso de Santas Casas e hospitais beneficentes que o senhor mesmo já mencionou, e a gente tem uma realidade muito diversificada aqui no Brasil, né? A gente não precisa nem sair de São Paulo, mas se a gente tem um hospital aqui com uma realidade no centro da cidade de São Paulo, se a gente for para a Zona Leste, é outra realidade totalmente diferente. Pensando nessa escassez de recursos, como avançar de forma estruturada na priorização de ações de maior impacto para a adequação da NR1? Veja, nós não podemos imaginar, num país desse, continental, que as realidades de assistência médica sejam iguais. Não posso imaginar. Não posso imaginar que São Paulo seja igual ao Pará, igual ao Amazonas, igual ao Rio Grande do Sul. São realidades completamente diferentes. São realidades que muitas vezes elas fogem do limite da assistência das pessoas, diante das características do local. Certo? Às vezes as pessoas têm que dar um atendimento por barco, tem outras pessoas que têm que dar com acesso de outras situações que é a pé, motocicleta. Então, cada uma dessas características vão fazer com que haja um modelo de assistência. Um modelo. Então, é complicado. Edson, quais são as implicações legais para quem não cumprir as determinações da nova NR1? A multa hoje é pelo número de empregados, tá? Então, qualquer tipo de inconsistência que houver, as multas são feitas pelo número de empregados. Então,
Cada empresa, cada hospital, ela se classifica em um nível de risco. Risco 1, 2, 3, 4, 5, tem classificações de risco. A maioria dos hospitais estão classificados em grau de risco 3, tá? Dependendo do grau de risco 3, ela vai ser enquadrada dentro na tabela, que é uma NR, que chama NR 28, norma regulamentadora número 28, que identificando um parâmetro da quantidade de empregados que tem aquela organização, pelo grau de risco, vai dar um número X que vai ser colocado numa tabela para ela pagar. Aí a empresa, primeiramente, vai ser notificada para que ela dê uma resolução dentro de 30 dias. Se dentro desses 30 dias ela não tiver uma resolução, ela vai ser autuada. E ela vai, provavelmente, se autuar, cabe a ela duas situações. Ou ela paga a multa, ou ela vai recorrer. Para recorrer, ela tem que pagar a multa no mínimo 50%, certo? Ela, porventura, ela tem a opção de pagar a multa por 50%. Pagou 50%. Fique tranquilo. Mas na próxima atuação que ela vier, pelo fato dela não ter cumprido a primeira, aquele 50% vai aumentar. Vai ser reincidente, vai ser reincidente, correto? Então, é mais fácil você, muitas vezes, firmar um termo de ajustamento de conduta, que você tem princípios de regularizar isso, do que você ficar insistindo no erro. Muito bem. Recado está dado, né, pessoal? A gente agora, para finalizar, eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para os gestores de saúde, profissionais, quem estiver acompanhando a gente, sobre essa nova jornada, essa nova construção. O que o senhor gostaria de dizer para esse gestor de saúde? Eu queria deixar como meta para todos aqueles que atuam na área hospitalar ou com qualquer tipo de obrigação legal, de que deixe de lado o sistema do brasileiro, qual seja, deixar as coisas para a última hora, certo? Então, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, ou que venham assistir, sequer movimentaram uma palha para poder fazer isso, né? E aí depois eles reclamam de que não houve tempo. Isso já faz um ano que está sendo alertado, né? Sim. Há um ano que as pessoas estão dizendo, olha, eu vou pedir para que você me demonstre o que você está fazendo, você me comprove que você está fazendo isso. Há um ano está dizendo isso, né? Então vai chegar um momento que vai falar, né? Então hoje cedo eu dei uma palestra nesse congresso citando isso, né? Não adianta você falar assim, eu tenho, você tem que provar. Qual é o documento, qual é a comprovação de que você está sendo responsável por essa conscientização? Não adianta você falar assim, eu estou fazendo. Mas estou fazendo de que forma? Então o recado que eu dou para essas pessoas é que elas se comprometam a, pelo menos, iniciar a fazer o certo. Muito bem. Edson, muito obrigada pela sua presença. Fica claro que a NR1 vai muito além do cumprimento regulatório, né? Obrigada mais uma vez pela presença. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Eu te espero no próximo episódio.